Em Ezequiel capítulo 47, para a nossa pastoral. Eu sei que os irmãos vão aprofundar bastante nesse texto em suas respectivas classes, mas eu quero deixar uma meditação nesse texto para a nossa vida, pensando na revitalização da igreja, pensando no avivamento da igreja, o avivamento das nossas famílias, que o Senhor esteja avivando os nossos corações com a sua graça e com o seu amor. Vamos abrir esse texto para a nossa edificação, em Ezequiel 47, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia nesse texto. Você que está em casa também, acompanhe a leitura da palavra de Deus que vai aparecer aí na sua tela. Diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, e eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dará fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Senhor. Fale conosco, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, para que possamos aplicar esta passagem na nossa vida. E que possamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, esse rio da água da vida que vai passando, e por onde ele passa, tudo fica saudável. Ó Deus, tudo se modifica. Que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo isso na nossa vida, Senhor. Que debaixo deste trono possa correr um rio da água da vida, para matar a sede dos povos, para transformar corações e para trazer vida, ó Deus, à nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, a água é vida. Onde a água chega, a vida floresce. Desde os tempos antigos, as grandes civilizações, elas nasceram, cresceram, desenvolveram ao lado de grandes rios. Por exemplo, o rio Nilo, no Egito. Por exemplo, o rio Tigre, Eufrates, na grande civilização, na Babilônia. Essas cidades foram construídas ao redor
de rios, perto de rios. Sem os picos e montanhas nós podemos viver, mas sem água ninguém sobreviverá. Sem água não há vida. Sem água a semente ela não germina. Sem água não há flores e nem frutos. Assim também, meus irmãos, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, a vida ficará seca, árida, desértica. A água é símbolo de fertilidade, de crescimento, de sobrevivência. Assim também é a presença do Espírito de Deus. Quando ele flui, a estagnação dá lugar à renovação, o deserto se torna jardim, a morte dá lugar à vida. Veja o contexto deste texto onde o profeta Ezequiel teve esta visão do templo e da volta do Senhor no templo, e ele pôde perceber também um rio correndo debaixo do templo, levando vida por onde quer que ele passe. O profeta Ezequiel escreveu para um povo que estava em exílio, espiritualmente desanimado, sem esperança, sem vida. Mas o templo havia sido destruído, a terra estava perdida e a fé do povo estava abalada. O povo estava como, naquela visão do profeta, como um vale de ossos secos. Mas do capítulo 40 em diante, Deus dá a Ezequiel uma visão do templo restaurado. O templo é símbolo da presença de Deus. Em Ezequiel 47, nós vemos então um rio que brota do templo e se transforma em um curso caudaloso, profundo, simbolizando a obra do Espírito Santo, trazendo vida, cura, restauração ao povo que estava desanimado, destruído emocionalmente, espiritualmente, num vale de ossos secos. E ele então mediu 1000 côvados, e as águas davam-se ali nos seus tornozelos, mais 1000, e as águas davam-se pelos joelhos, mediu mais 1000, e as águas davam-se na sua cintura, nos seus lombos, e mediu ainda mais 1000, e era um rio que não se podia atravessar, águas que se deviam passar a nado. Ele deveria então nadar naquele rio caudaloso, naquele rio profundo, para que ele pudesse atravessar aquele rio. O rio se tornou então profundo e caudaloso. A grande ideia desse texto, meus irmãos, é que a revitalização espiritual, operada pelo Espírito Santo, transforma tudo por onde passa. Por onde passa esse rio da vida, gera vida, cura, prosperidade, esperança, transformação. Nesse sermão nós iremos observar então 5 efeitos poderosos da revitalização espiritual, descritos aqui na visão do rio que Ezequiel viu. Neste templo que ele viu, e debaixo do templo, esse rio fluindo, levando vida, por onde este rio passava. E a primeira coisa que nós podemos ver é a fertilidade. Deus restaura aquilo que estava seco. No versos 6 e 7, o texto diz o seguinte: me disse, visto isto, filho do homem. O profeta está vendo, era uma visão que ele estava tendo. E então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, e eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e outro lado. Ele viu aqui árvores, muitas árvores, grande abundância de árvores, por onde este rio passava, de um lado e de outro lado. A margem do rio estava repleta de árvores, símbolo de vida, produtividade, beleza. O povo antes cativo e árido, agora seria restaurado, frutífero, e experimentar nova vida pela ação de Deus, pela soberania de Deus, pela revitalização espiritual, pelo avivamento de Deus. Não é isso que Jesus disse? Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida com Cristo é uma vida abundante, uma vida abençoada e abençoadora. Você tem vivido uma vida frutífera ou uma vida estéril? Onde o Espírito Santo atua, meus irmãos, há crescimento visível. Uma árvore plantada longe de água, ela é seca,
e morre. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por isso nós devemos estar junto de Deus, junto à fonte da água da vida. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, ela dá fruto no seu devido tempo, ela floresce em todas as estações. Assim é o cristão, conectado com o Espírito Santo, ligado à videira verdadeira. Ele vai florescer, ele vai crescer e ele vai abençoar outras pessoas. Fertilidade. Mas em segundo lugar, meus irmãos, transformação. Deus cura o que parecia impossível. Verso 8 fala assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Nós sabemos que o Mar Morto não tem vida ali. É um mar com muita quantidade de sal. É um mar que está abaixo do nível do mar. E as pessoas, quando vão tomar banho no Mar Morto, elas flutuam. Ali não tem vida, por isso ele é chamado Mar Morto. Mas o texto diz que quando essas águas entram no Mar Morto, o Mar Morto, que é símbolo de morte e inutilidade, é transformado em águas saudáveis. Deus torna o imprestável em produtivo. Não é isso que Paulo chega a dizer? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele está lembrando da vida dele, um perseguidor, um blasfemo, um insolente, um imprestável. Mas, com o encontro que ele teve com a vida, com o Salvador, com o Redentor, com o Resgatador, a sua vida foi transformada. E aquele que não era útil para o reino de Deus, se torna útil para a glória de Deus. Aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, são transformados. Assim como esse rio da vida entrando no Mar Morto, transformando aquelas águas mortas em águas saudáveis, assim acontece quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele muda o nosso coração. Em Cristo nós temos uma nova história escrita pela graça de Deus. Revitalização é isto, é transformação para melhor. Você acredita que Deus pode transformar a sua vida? Seu casamento, seu filho, sua igreja? Você pode orar e crer que Deus é quem pode transformar situações. Ele ainda transforma desertos em mananciais. Um campo árido no sertão pode se transformar após uma boa chuva. Da mesma forma, meus irmãos, a alma seca revive com a ação soberana do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando a água da vida passa, tudo se transforma. O Mar Morto se transforma em águas saudáveis para a glória de Deus. É transformação que só o Senhor pode operar. A visão que o profeta está tendo é da ação de Deus transformando situações, transformando corações, transformando ambientes. Mas nós podemos ver também, que ele vê aqui também a riqueza. Deus provê com generosidade. Deus é generoso. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A Bíblia diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E no verso 9 está escrito: toda criatura vivente que vive em enxames virá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe, sinal de provisão, sinal de abundância. A revitalização também traz prosperidade para cumprir a missão.
Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A revitalização aqui não é só espiritual, mas afeta todas as áreas da vida. A área emocional, a área familiar e até a material. Uma igreja revitalizada, ela atrai pessoas, recursos, ministérios, novos frutos, como a árvore carregada de mangas na estação certa. Na revitalização, Deus abençoa a fim de que sejamos uma bênção para o mundo inteiro. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E ele diz: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus nos abençoa para que sejamos uma bênção no mundo inteiro. Deus abençoa o crente para que ele seja abençoado e abençoador para que ele seja uma bênção em todo o mundo. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente lembra aqui da chegada de Simon, quando ele morreu com 8 anos de trabalho aqui no Brasil. Tinha 5 igrejas organizadas, um seminário, uma imprensa evangélica, e a igreja do Rio de Janeiro tinha 70 novos membros, e nós podemos perceber que Deus o abençoou. Hoje nós temos aqui no Brasil 5.420 templos abertos, entre igrejas e congregações, e Deus tem abençoado, meus irmãos, para que sejamos um povo abençoador. Temos escolas, orfanatos, hospitais, e nós podemos ver o que diz o Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Para que Deus te abençoa? Para que você seja um abençoador em nome de Jesus. Para que você seja uma bênção no reino de Deus e na igreja. É para isso que Deus tem nos abençoado. Não para que você fique orgulhoso, não para que você fique pedante, mas para que você seja um crente humilde e saiba que tudo que temos e somos provém das mãos do Senhor. Mas em quarto lugar, a vida, meus irmãos. O texto diz que onde há o Espírito, há renascimento. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. A presença do Espírito é fonte da verdadeira vida. Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele foi na festa de tabernáculos em Jerusalém, e ele se colocou de pé e disse: alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus disse isso com respeito ao Espírito Santo, que eles iriam receber. Sem o Espírito Santo na nossa vida, não há vida. Muitas vezes a vida da igreja fica murcha, passam-se anos e décadas, e os crentes não saem do lugar, não crescem, não se santificam, não geram filhos espirituais, não se desapegam do pecado, não oram, não meditam na palavra de Deus, não se enchem do Espírito. Enfim, não experimentam a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes se conformam com a vida estéril, raquítica, infrutífera, sem vida. Não demonstram paixão pelas almas perdidas. Não têm fome do maná do céu, fome da palavra, fome de Deus, fome de justiça. Não demonstram ter sede de Deus no coração. Você sente que a sua fé está morta, sem vida? Clame a Deus pelo renovo espiritual, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida eclesiástica. Deus quer trazer vida nova, meus irmãos, onde há estagnação. Veja bem que o profeta estava no cativeiro, ele está vendo o templo e a água de Deus fluindo debaixo do templo e crescendo pelos tornozelos, joelhos, os lombos, até que esse rio fosse atravessado a nado.
Um terreno abandonado pode parecer morto, mas ao regar com água limpa e constante, a vida reaparece. E é por isso que nós devemos buscar a Deus, a face do Senhor, para que Ele possa revitalizar a nossa vida, encher a nossa vida com a sua presença. O apóstolo Paulo, quando estava preso, escreveu a carta aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cantos espirituais. Assim que nós devemos viver a vida, clamando a Deus pelo avivamento do nosso coração, pelo avivamento da igreja. Mas finalmente, meus irmãos, o texto mostra também um efeito poderoso aqui deste rio, é saúde. Deus cura através do seu povo. Deus cura os corações. O verso 12, eu gostaria que você lesse comigo, vai aparecer aí na sua tela, vai aparecer para você que está em casa. Vamos ler comigo? Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Vejam bem que as árvores do rio não apenas alimentam, mas curam. Assim também, meus irmãos, somos filhos de Deus. Nós somos agentes de cura no mundo. Os bons crentes movidos pela graça de Deus são remédio para os corações feridos, machucados. Como é que nós vamos levar essa cura? Através do Evangelho. O Evangelho restaura a comunhão do homem com Deus. O Evangelho é transformador. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não são as instituições que mudam corações, mas Deus. Não é a educação que salva corações, mas Cristo. Não é penitenciária que vai trazer transformação do pecador, porque muitos deles saem piores desse sistema. É o Evangelho da graça de Deus. Se o Evangelho não encontrar corações e transformar vidas, meus irmãos, nada pode mudar corações. Então, com as suas palavras de fé e esperança, com as suas atitudes caridosas, e é por isso que a gente tem aqui algumas irmãs visitando a instituição, meninos que estão ali, o pai é traficante, a mãe é alcoólatra, ou o pai morreu, não tem alguém, vai para essa instituição. E ali é o Evangelho que vai transformar essa vida. Eu me lembro de Lina Martelli, uma irmã que viu uma criança disputando uma mamute de laranja com a outra dentro da cadeia pública Governador Valadares. Isso na década de 60. Naquele tempo, os menores infratores iam para a cadeia pública, não tinha instituição nenhuma. Então, Lina Martelli fazia um trabalho de evangelismo no domingo à tarde, juntamente com os presbíteros da igreja, os pastores da igreja naquele tempo. Ela viu uma criança disputando uma com a outra, com fome, uma mamute de laranja. E ela falou com o presbítero Cristiano Pereira: Cristiano, você não está vendo essa criança brigando, que a gente precisa tirar essas crianças daqui. E ele fez de conta que não estava vendo, mas depois a igreja comprou um lote no bairro Santa Rita, criou uma instituição, e essa instituição funcionou desde a década de 60 até 2016, mais ou menos, e essa instituição resgatou muitas crianças. E Lina Martelli viveu durante toda a sua vida, ela nunca casou, ela viveu durante toda a sua vida no meio dessas crianças. Alguns hoje são advogados, são presbíteros de igrejas, são servos de Deus, construíram as suas famílias, que moraram ali. E ali a igreja fez um colégio para eles, onde tinha alimentação, onde tinha moradia, onde tinha uma capela, um culto, todos os dias, e onde crianças e mais crianças iam para ali e recebiam a palavra de Deus no coração. Só Cristo é que transformou essas vidas. É só o Evangelho da graça de Deus.
O Salmo 107, 20 diz o seguinte: Ele enviou a sua palavra e os curou. Você tem sido remédio ou veneno? Crentes saudáveis, meus irmãos, geram cura nos lares, nas igrejas e na sociedade. É como uma farmácia no deserto, salva vidas. Uma igreja viva em meio ao mundo doente pode restaurar famílias inteiras. E quantas famílias doentes que nós estamos vendo, e nós devemos levar a cura de Deus, o evangelho de Deus, a presença de Deus no meio deste mundo doente. O rio de Ezequiel é uma poderosa metáfora da revitalização espiritual que Deus deseja operar em sua igreja e em cada um de nós. Deus ainda, meus irmãos, Ele faz jorrar águas vivas para restaurar, curar e renovar. E tudo vive por onde passa esse rio. Aonde a presença de Deus passa, tudo se modifica, corações são transformados, famílias são resgatadas, vidas são salvas pela graça de Deus. Como viveremos? Uma aplicação final para a nossa vida. Primeira coisa, buscando profundidade espiritual. Não fica apenas com as águas nos tornozelos. A água foi subindo até os joelhos, até a cintura, e até que ele tinha que atravessar a nado. Então mergulhe nesse rio da água da vida. Busque mais a sua intimidade com Deus. Ore a Deus com profundidade. Não fique na superficialidade. Não seja um crente mais ou menos, mas se aprofunde no conhecimento de Deus e na sua vida, na comunhão com o Senhor. Ore por renovação. Ore para que o Senhor esteja trazendo despertamento espiritual. Peça a Deus que cure a sua alma, a sua casa, a sua igreja. Seja instrumento também de cura. Leve a vida de Deus de esperança para as pessoas que estavam à sua volta. Veja bem que o profeta estava no meio do povo exilado, estava no cativeiro, mas ele estava ali profetizando a palavra de Deus, e ele viu essa visão, e ele então compartilhou essa visão, e ele viu a ação de Deus na história. E isso aconteceu quando o povo voltou do cativeiro e construiu um novo templo em Jerusalém. Porque quando o Senhor restaura a nossa sorte, meus irmãos, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações te dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Viva como árvore frutífera, produza frutos de fé, esperança e amor em todas as estações da vida. Seja um canal de bênção, seja um crente abençoado e abençoador. Viva uma vida cheia da graça de Deus. E o desafio para nós hoje: você quer experimentar os efeitos desta revitalização, desse avivamento de Deus? Levante a sua mão assim, se você deseja isso. Então renda-se completamente a Deus, mergulhe neste rio e permita que Ele transforme cada área da sua vida em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, meus irmãos. Vamos pedir isso ao Senhor.